Louvado e exaltado seja o nome daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Já estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Juízes, no capítulo de número 6. A ministração que a gente faz aqui na quarta-feira é sempre a pregação de domingo à noite. Se você quiser ouvi-la na íntegra, você pode entrar também lá no nosso canal, Ministério Filadélfia Oficial, e compartilhar também essa palavra extraordinária. Eu quero trazer uma mensagem aqui nesses dois pontos. Primeiro, a opressão dos midianitas, e o segundo ponto, o chamado de Gideão. Eu tenho certeza que essa palavra vai te impactar, vai abençoar bastante a sua vida. O texto diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos de Midian, ou seja, dos midianitas, por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos inimigos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei essa terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Numa outra tradução, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio tudo isso? E o que é que todas as suas maravilhas que nos contaram, onde elas estão? Não nos desamparou e não nos entregou nas mãos dos midianitas? Numa outra tradução, o Senhor nos abandonou. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, como? De que maneira poderei livrar Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer a Gideão: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a ponha perante ti. Respondeu ele: eu esperarei você. E entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos, e uma efa de farinha, e colocou num cesto, e o caldo numa panela à parte,
e trouxe até debaixo do carvalho, onde estava o anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre essa rocha e derrama-lhes o caldo. E assim ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. E constatou Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Shalom, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence aos abiesritas, que era um braço. Os abiesritas era um braço da tribo de Gideão, da tribo de Manassés. Vamos falar com Deus? Obrigado, Pai, pela leitura da Tua santa e gloriosa palavra. O que eu te peço é que Tu tragas sobre nós agora uma mensagem capaz de nos fortalecer. Há muitas pessoas que estão, ó Deus, nos ouvindo, que elas sejam tocadas através dessa palavra. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, amados do Senhor, amigos, ouvintes da palavra de Deus, esse período na história de Israel, o período dos juízes, foi, sem sombra de dúvidas, o período mais difícil, o período mais complexo. Foi um período aterrorizante, porque eles não tinham um líder, não havia um rei. Josué, que foi um dos grandes líderes do povo hebreu, que foi aquele que enfrentou os obstáculos intransponíveis, como atravessar o Rio Jordão, derrubar as fortalezas de Jericó. Foi um homem tremendo, muito usado por Deus, cheio da unção de Deus. Ele pecou nessa questão, ele errou aí de não ter deixado um sucessor para dar continuidade à história de Israel. Então não havia um rei, não havia um homem, não havia um líder, não havia quem estivesse à frente do Senhor. Israel não tinha agora uma cobertura espiritual quando teve Moisés, quando teve o próprio Josué. Quando Israel estava debaixo de uma conjuntura espiritual, quando Israel tinha um líder, quando estava sob a jurisdição de um líder, Israel conseguia fazer frente às batalhas. Mas aqui eles não têm um líder. E Juízes 17, versículo de número 6, vai nos dizer que não havia homem para governar. Por isso o povo fazia o que parecia reto aos seus olhos, ou seja, cada um fazia as coisas do seu jeito, porque não tinha liderança, porque não tinha direção. E por isso, esse período difícil na história dos juízes marcou um tempo de apostasia e também de servidão. Muita gente deixou de buscar a Deus, muita gente deixou de servir a Deus, e eles se tornaram agora escravos dos povos vizinhos, porque cada um fazia do seu jeito, e isso é complicado. Quando não há um discipulado forte, quando não há uma direção, quando não há uma cobertura, não é? O povo cai. A Bíblia Sagrada fala sobre isso. Quando não há governo, quando não há direção, o povo sucumbe. Não havia respeito algum pelas leis de Deus. Eles viviam, na verdade, sem cobertura espiritual. Então foi um ciclo de desvio, de humilhação,
7 anos de absoluto domínio dos midianitas e dos amalequitas. Israel semeava e os midianitas levavam. Na verdade, os israelitas, eles eram assaltados, roubados pelos midianitas. Os inimigos, eles tinham esse prazer de humilhar Israel. E por conta dessa invasão inimiga, Israel ficou muito debilitado, sem perspectiva, viveu um tempo de apreensão, bateu o desespero, eles não sabiam o que fazer. Então, invasão. E eu quero trazer aqui uma palavra para você de como é que Deus age quando a nossa privacidade é invadida, quando a nossa casa é invadida. O que acontece? Eu quero te dizer que é nessa conjuntura sem explicação que o Senhor, ele se manifesta, que o Senhor, ele entra em cena. Veja comigo o texto. Deus está conosco nos dias e nas ocasiões sombrias. Eu quero deixar aqui essa palavra para você que está vivendo dias de aflições, você que está se sentindo lesado, você que está enfrentando uma conspiração do inimigo, você que tem enfrentado algum dilema, você que está vivendo uma circunstância complicada, você que não consegue prosperar, você que está orando a Deus, está dizendo: Senhor, eu estou me sentindo roubado, o inimigo está vindo com toda a força contra mim. Eu quero dizer que são nessas circunstâncias que Deus diz assim: eu estou contigo. É nesse momento de batalha, é nesse momento de conspiração, é nesse momento que parece que a gente não está conseguindo avançar, que parece que a gente não está conseguindo romper. A gente olha para a nossa vida, a gente olha para aquilo que está ao nosso redor e a gente diz assim: meu Deus, como é que nós vamos conseguir? Como é que eu vou conseguir sair dessa situação? E Deus está falando com você agora, o mesmo que o anjo enviado por ele falou com o Gideão. O Senhor falou assim: vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força. O Senhor é contigo, homem guerreiro. O Senhor é contigo, homem valente. E depois dos primeiros versos, dos 10 primeiros versos, que nos fala aqui de uma invasão, Deus resolve parar essa invasão agora. Deus assim: agora eu vou entrar em cena, porque Israel começou a clamar a Deus. Diz o texto, isso é muito forte, quando o povo de Deus começa a clamar, Deus vem com o seu braço forte, Deus vem com a sua mão poderosa, Deus entra com o seu livramento. E aqui a primeira coisa que eu vejo e que é importante para a gente entender que o Senhor está entrando em cena, que o Senhor está movendo em nosso favor, é que ninguém escapa do chamado de Deus. E algo muito forte aqui é que a chamada de Deus sobre cada um de nós nos salva. É sim, porque eu e você, quando estamos no reino de Deus, você que foi chamado para ser pastor, você está vivo, você está conseguindo vencer, você está conseguindo romper, apesar das tuas lutas, apesar das dificuldades que você está enfrentando, você que tem uma função de relevância no reino, você só está em pé, você só está conseguindo servir a Deus por causa da chamada que você tem, porque é a chamada de Deus que nos torna vivos. O texto nos diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão quando ele estava em Ofra, quando ele estava malhando trigo no lagar. Então o anjo apareceu para ele para dizer assim: vai nessa tua força, varão valoroso. Eu quero chamar a sua atenção para isso,
Porque são nesses momentos nevrálgicos, são nesses momentos difíceis, são nos pesadelos da vida, são naqueles momentos quando eu e você queremos desistir, quando nós queremos parar, quando nós queremos dar um passo atrás, quando a gente diz assim: Senhor, eu prefiro morrer do que continuar vivendo, olha só a minha situação. São nesses momentos que o Senhor se manifesta e fala com a gente num tempo de fraqueza assim: eu estou contigo, varão valoroso. Meu Deus do céu. São naqueles momentos quando Deus nos diz assim: vai nessa tua força, você ainda tem força. Eu tenho liberado força para você. Eu tenho liberado ânimo para você. Vai, continua caminhando, porque eu te escolhi. Você é precioso para mim, eu te separei. E às vezes, eu e você estamos como Gideão. Nós não acreditamos em nós mesmos. A nossa identidade está maculada. Gideão não sabia nem o significado do nome dele, que é talhador. O talhador é aquele que tem uma graça, não é, para esculpir na pedra o rosto de alguém ou alguma coisa. Então Deus deu para Gideão habilidades que ele nem sabia que tinha. Deus deu para Gideão capacidade que ele nem mesmo sabia que tinha. Deus deu para Gideão um poder, uma autoridade que ele nem sabia que ele tinha. Sabe por quê? Porque a identidade dele estava em frangalhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você é em Deus? Vou repetir. Quem você é em Deus? Porque a identidade de Gideão, ela estava em frangalhos. Ele era um talhador e ele não sabia disso. E aqui eu teria até um tema: um talhador e uma mesa profética, porque ele prepara uma mesa profética. Mas no momento da chamada dele, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Ele está malhando trigo no lagar. Queridos, escute, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é um cercado onde as pessoas entram e ali pisam as uvas e ali sai o suco das uvas. Na antiguidade era assim, né? Hoje, por uma questão higiênica, isso não acontece mais. Mas eles pisavam com os pés as uvas e ali saíam o caldo, o líquido das uvas. E o que ele estava fazendo ali, pisando as uvas? Não, ele estava malhando o trigo no lagar, naquele cercado. Ao mesmo tempo que ele malhava o cereal, ele estava vigiando o inimigo. Em outras palavras, ele estava com medo, ele estava deprimido. E sabe por que ele está com medo? Sabe por que ele está deprimido? Sabe por que ele está assim? Porque está no lugar errado. Existem muitas pessoas que Deus liberou forças para ela. Existem muitas pessoas que Deus deu capacidade para elas. Mas elas estão se sentindo nada, um João ninguém. Estão vivendo uma vida derrotista ou derrotada. Estão indo à bancarrota. Sabe por quê? Porque não sabem quem elas são em Deus. Recebe essa palavra. Porque quando você está no lugar certo, meu irmão, não tem midianita, não tem amonita, não tem amalequita, não tem cananeu, não tem demônio, não tem ninguém. Quando você está no lugar certo, você está cheio de Deus. Então quando o anjo diz para ele: vai nessa tua força, porque você livrará Israel da opressão dos midianitas, ele toma um susto. E como a identidade dele está lá embaixo, a autoestima dele sucumbira, o que ele faz? Ele diz assim: não, eu não vou conseguir vencer os midianitas, porque eles são inumeráveis como a areia da praia. Não, eles vão nos cercar daqui a pouco no vale de Jezreel e vão matar a gente.
E outra coisa, eu sou da tribo de Manassés, a minha tribo é a tribo mais pobre das 12 tribos. Quando a nossa autoimagem está lá embaixo, quando a gente não sabe quem é em Deus, quando a nossa identidade está lá no chão, a gente começa a colocar desculpas. Eu não posso. Porque para entrar numa função tem que ter responsabilidade, para fazer alguma coisa tem que ter responsabilidade. E eu não estou preparado, eu não estou pronto. A minha tribo é a mais pobre de Manassés. Sabe o que acontece? É que o anjo insiste com ele. E sabe o que Deus está falando aqui ao meu coração? É que Deus está insistindo com a gente. Sabe o que Deus fala comigo nessa palavra? É que Ele não vai desistir de você. E o que Gideão faz? Então tá bom, sou eu mesmo, eu quero um sinal. Gideão está errado? Não, Gideão não está errado. Será que foi falta de fé de Gideão? Não, não foi falta de fé de Gideão. Ele quer ter a certeza de que é ele mesmo. E como ele está num momento vulnerável, ele quer uma prova, ele quer um sinal. Ele diz assim, então me aguarda aqui. E ele vai lá, e a Bíblia diz que ele quer preparar uma mesa profética. Ele quer ter a certeza de que é ele mesmo. Então a Bíblia diz que Gideão, ele vai buscar, né? Ele vai lá buscar um cabrito. E com esse cabrito, ele quer oferecer para Deus. E não foi só um cabrito. Diz o texto que ele foi lá e pegou bolos asmos, sem fermento. Pegou uma efa de farinha e pegou uma carne num cesto e fez o caldo, colocou numa panela e apresentou. E o anjo falou para ele assim, toma a carne, os bolos asmos, põe sobre essa rocha e derrama o caldo. E ele fez exatamente como o anjo fez. E a Bíblia diz que quando ele colocou o caldo sobre a rocha, quando ele colocou o cabrito sem mácula, sem defeito, em cima da rocha, da penha, o anjo com a ponta do cajado colocou naquele caldo e puxou aquele caldo, recebeu aquele caldo. Sabe o que significa isso? É que Deus aceitou a entrega de Gideão, Deus aceitou a oferta de Gideão, Deus aceitou a mesa profética de Gideão, e Gideão não teve nenhuma dúvida de que o Senhor estava chamando ele mesmo. Agora eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe. O fogo desceu, o fogo veio, né, e lambeu o caldo da panela. Sabe o que eu aprendo com isso? É que às vezes nós estamos orando a Deus pedindo para o fogo descer e o fogo não desce. Senhor, manda fogo. Senhor, aquece o meu coração. Senhor, eu quero pegar fogo. Senhor, eu quero ser uma sarça, Senhor. Me queima. Vem com a tua presença. Desce com o teu fogo. Mas como que Deus vai mandar fogo se não tem uma mesa profética? Se não tem algo para Deus receber? Se não há entrega? A Bíblia diz que quando Elias estava no Monte Carmelo, numa batalha contra os profetas de Baal, zombando dos profetas de Baal, porque eles gritavam e Baal não se manifestava, Baal não mandava fogo. E agora chegou a vez de Elias, e se o Deus de Elias não se manifestasse, os Baalins iam arrancar a cabeça do Elias e iam matar Elias. Sabe o que aconteceu? É que quando Elias colocou o animal, colocou a lenha e colocou no sacrifício as pedras, ele tirou do cantil que ele tinha a água. 3 anos e meio sem chover, ninguém tinha água, mas ele tinha. Ele pegou a água e colocou no rego. E aí o Senhor olhou para aquilo e mandou fogo. O fogo lambeu a água. Sabe o que significa? Se não houver uma entrega, o fogo não vai descer. O fogo só desce quando há uma entrega verdadeira.
O fogo de Deus só vem quando nós entregamos alguma coisa para Deus. E o Senhor estava falando para Gideão exatamente isso. O meu fogo vai descer, porque você me apresentou uma mesa profética. Aí ele ficou sabendo quem ele era. Ele se fortaleceu, levantou e venceu os inimigos. A palavra de Deus para você é isso. Não é tempo de se esconder. Gideão se escondeu, mas o anjo foi buscar ele lá no carvalho de Ofra. O tempo do povo de Deus não é de se esconder, é de se apresentar, é dizer: eis-me aqui. Prepara uma mesa profética, o fogo de Deus vai descer. Deus tem uma chamada para você. O que te mantém vivo hoje é a chamada de Deus. Não subestime a chamada de Deus sobre a sua vida. Continue caminhando, porque o Senhor tem vitórias para você, no nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Acabamos de ouvir nossa irmã Cassiane aí, cantando entrega. O apóstolo Robson ministrou a palavra de Deus, vai orar por todos nós agora. Vou ler aqui alguns pedidos de oração que nos chegaram através do nosso WhatsApp. Paz do Senhor, ore pela minha família. É a Cris Melo pedindo oração. Eu peço oração pela vida do meu esposo que está nas estradas. Peço oração para todos os jovens da nossa nação. Que Deus venha trabalhar na mente dos nossos jovens. Palavra abençoada por Deus. Amém. Mais pedidos de oração chegando. Boa tarde, pastor Dário. Obrigado, apóstolo, pela palavra. Deus te abençoe. Júlio César, do Cidade Nova. Boa tarde, Pai do Senhor, pastor Dário. Um abraço ao apóstolo Robson. Ore por mim, pelo meu filho Caio Emanuele, de Barra do Piraí. Que linda administração. Deus abençoe o senhor, pastor, e toda a equipe da 88 FM. Peço oração pela minha filha, em nome do Senhor Jesus, motivo de enfermidade. Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ok, chegando mais pedidos de oração aqui, ó. A paz do Senhor Jesus, peço oração pela minha filha, que está na UTI, 38 dias. O nome dela é Luma.
está sem esperança e desanimada. Vamos orar, né? Paz do Senhor, que palavra abençoada, falou muito comigo. Aqui é a missionária Tereza de Porto Real. Peço oração por toda a minha família. Porta aberta sobre a vida da minha mãe e minha filha Betânia. Oremos em nome de Jesus. Prepare-se. Chegou o momento de falar com Deus. O seu pedido de oração será apresentado e Deus responderá e alcançará o seu coração, o seu lar, o seu trabalho. Coloque a sua fé em ação. Falemos com Deus agora. Pai, te louvamos mais uma vez por esse privilégio de estarmos aqui ministrando a tua palavra e por ser porta-voz da mensagem do Senhor. Te agradecemos, Pai, pela existência da Rádio 88 e da bênção que é o altar, Senhor, levando sempre uma palavra de fortalecimento, de edificação, de cura, ó Deus, de restauração para todo o sul fluminense. Queremos, Deus, nessa hora, apresentar, Senhor, esses pedidos que nos chegaram às mãos. Queremos aqui orar, Senhor, pela vida do Márcio e da Eliana. São 35 anos de casados. O Márcio que está completando mais um ano de vida. Quero, ó Pai, pedir a tua bênção para essa família. E também, ó Deus, o retorno dos filhos à tua presença. Quero orar aqui pela família da Cris Melo, Senhor, do seu esposo, de todos os jovens, do Júlio César da Cidade Nova, da Emanuele e do Caio, que sempre nos ouvem aqui nas quartas-feiras. Quero orar pela Luma, Pai, que está na UTI. Entra com a tua providência, Senhor, e opera um milagre na vida dessa jovem, em nome de Jesus. Abençoa a missionária Tereza, Senhor, em Porto Real também, que foi ministrada por essa palavra, e todos aqueles que quiseram, ó Deus, interagir conosco e não conseguiram. Que a tua bênção se estenda sobre cada um deles. Abençoa a vida do pastor Dário, a sua família, a sua casa, a Cristo Reina, a igreja que o Senhor permite o teu filho presidir. Que as tuas bênçãos, ó Pai, sejam derramadas e que o crescimento ali seja extraordinário. Oramos pela vida do nosso diretor Edson Albertassi, da sua esposa, dos seus filhos e de todos aqueles que compõem a Rádio 88 FM. Recebe, Senhor, a nossa adoração e nos impacte hoje à noite no culto que teremos ali em Filadélfia, nas igrejas que estarão pregando a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.